Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do módulo 1 e hoje nós vamos abordar um tema muito importante. Nós vamos falar sobre o propósito e a missão no atendimento funerário. Entender esses dois conceitos faz total diferença em nossas vidas. E quando falo em vida, é tanto na nossa vida pessoal, mas principalmente na nossa vida profissional. Entender os reais motivos do que a gente faz, o porquê a gente faz o que faz a gente se conectar com isso. E dessa forma a gente consegue compreender os verdadeiros valores que estão por trás. Faz perceber o verdadeiro sentido de cada ação que a gente vem fazendo no nosso dia a dia. Quando que nós não temos clareza disso, a nossa vida acaba sendo uma vida muito confusa e por certos momentos gera muitas dúvidas. Quando a gente tem dúvida, acaba não tendo comprometimento, a falta de comprometimento acaba trazendo baixa performance, um atendimento mal feito e por consequência vem toda aquela escadinha lá que acaba trazendo prejuízos enormes, tanto para a empresa onde a gente trabalha, como também para nós, que acaba trabalhando em um patamar muito baixo. Mas afinal de contas, o que é propósito? Propósito é quando que eu consigo entender os reais motivos daquilo que eu estou fazendo. Por que eu faço o que faço? E o que eu quero com aquilo que eu estou fazendo? Quando que a gente descobre o nosso motivo nobre, as coisas da nossa vida acabam tendo outro sentido, acabam se transformando. Eu quero que vocês pensem um pouquinho. Quando que uma empresa ela é aberta, ela passa a ser igualzinho a um ser vivo. Todo ser vivo, para continuar vivo, para crescer, continuar forte, ele precisa de alimento. E uma empresa, a partir do momento que ela é aberta, também, para continuar vivo, poder crescer, ela precisa de alimento. E a pergunta que eu faço para você: qual é o alimento que mantém vivo uma empresa? Pois bem, o alimento que mantém vivo uma empresa é a entrada de recursos financeiros, de dinheiro. Quanto mais recurso financeiro entrar para uma empresa, mais forte ela fica, mais saudável ela fica, mais ela cresce, melhores condições ela vai ter de oferecer para a sua equipe de colaboradores, melhores serviços ela tende a oferecer também para os seus clientes. A grande questão é aqui entender como que eu quero que esse recurso, como que eu quero que o dinheiro chegue até a minha empresa. Quando que a gente está falando do segmento funerário, de uma empresa funerária, poderia ser através do atendimento digno, humano, caloroso, respeitoso, para tornar mais fácil o momento difícil das famílias que procuram por nós. Quando que eu tenho claro que o meu objetivo é ajudar as pessoas e não simplesmente é ter o dinheiro, as nossas ações passam a se transformar de uma forma incrível. Quando que eu tiro o cifrão do olho, ele vem para o bolso. Essa já é uma frase muito comentada. O que isso significa? Quando que eu faço aquilo que eu tenho que fazer, não apenas com o objetivo de obter o recurso financeiro, de obter o dinheiro, mas com o objetivo de ajudar as pessoas, maior será a recompensa que eu terei também ao final. E esse é o verdadeiro propósito da coisa. Quando que a gente trabalha com o objetivo de ajudar, quando a gente trabalha com o objetivo de contribuir para as pessoas, quanto mais eu faço isso, mais eu também acabo me beneficiando. Agora, a pergunta que eu faço para você, colaborador, para você que também é o dono da empresa, o gerente da empresa: qual é o propósito que você tem na sua empresa?
Qual é o propósito da sua empresa? Pense um pouco. Está claro qual que é o propósito da sua empresa? Está claro o que sua empresa quer oferecer para as pessoas? O que ela busca? Se a gente pedir para qualquer colaborador da sua empresa, qual é o propósito do que você faz? Será que essas pessoas responderiam, todas elas alinhadas ao verdadeiro sentido, ao verdadeiro propósito que você busca na sua empresa? Essa é uma questão que normalmente gera muitas dúvidas, né? E quando que existe algumas dúvidas, quando que você faz essa pergunta para uma pessoa e não está claro qual que é o propósito, normalmente a resposta dela vem dizendo as tarefas que elas fazem. Se pergunta para o motorista, né, qual que é o seu propósito aqui na empresa? Ah, meu propósito é dirigir o carro, é conduzir o carro até o cemitério, levar as famílias, trazer as famílias. Se você pergunta para uma faxineira, qual que é o seu propósito aqui na empresa? Bom, a minha proposta é limpar, é manter limpo o chão. E esse não deve ser o verdadeiro propósito. Eu vou contar uma historinha para vocês. O presidente dos Estados Unidos, né, que na época era o presidente Kennedy, quando que foi visitar a NASA, quando que ela estava se preparando para a missão de levar o homem à Lua, ele passou por um faxineiro e ele perguntou a esse faxineiro: qual é o seu propósito aqui, meu rapaz? O propósito que ele respondeu, a resposta dele foi que o meu propósito é ajudar a levar o homem para a Lua. Ele tinha tanta convicção da importância do seu trabalho porque ele acreditava fielmente que o que ele estava fazendo estava ajudando o homem a levar a Lua. E dentro da empresa é necessário que todas as pessoas tenham clareza da importância do trabalho que ele exerce lá dentro. Seja o mais simples trabalho, ele tem muita relevância para que o contexto todo seja entregue. Tem um livro que eu gosto muito, é um livro chamado Comece pelo Porquê, de Simon Sinek. Esse autor, na sua obra, ele apresenta a importância da gente entender o verdadeiro propósito, qual o sentido daquilo que a gente faz. E ele elenca também que para iniciar uma empresa ou qualquer negócio, é muito importante você começar pelo porquê das coisas. E aqui nesse livro, o Simon deixa tem uma frase muito interessante que é: as pessoas, elas não compram o que vocês fazem. As pessoas, elas compram o porquê você faz. Olha a profundidade disso. As pessoas não compram o que você faz. As pessoas compram o porquê vocês fazem. Eu sei que tem muitas funerárias por aí. E em alguns lugares tem algo muito interessante, né? Que parece que tem um shopping das funerárias, pois é uma empresa do lado da outra. Você imagina, se coloca no lugar como um cliente, você chegando num lugar desse onde que tem várias opções, várias empresas uma do lado da outra. Se cada uma dessas empresas, elas acabam oferecendo praticamente os mesmos serviços, das mesmas formas, se posicionando como que parece ser uma única empresa, qual é a razão de você entrar numa ou entrar na outra? Se para você tudo parece muito igual, é muito provável que as pessoas, ou para você que vai contratar um serviço, vai procurar aquela empresa que tem o menor preço, porque é tudo praticamente igual. Então o melhor negócio nesse momento é comprar pelo menor preço. Agora, quando que a empresa tem clareza do porquê ela faz o que faz, que ela tem um propósito claro e consegue comunicar isso em todas as ações, provavelmente você vai conseguir conectar com as pessoas. E aquelas pessoas que buscam um trabalho digno, humano, caloroso, respeitoso, certamente vão optar por essa empresa, mesmo que o preço que ela ofereça não seja o menor preço, porque para ela o mais relevante é ter um serviço que ofereça segurança, qualidade, dignidade, do que uma empresa que simplesmente
oferece o preço. Vou falar algo bem interessante para você também, e que no primeiro momento pode ser bem impactante. Força de vontade não adianta para nada. É isso mesmo. Dar força à vontade não adianta nada. Por que isso, Leomar? Porque às vezes a minha vontade pode ser aquela vontade de ficar um pouquinho mais em casa. A minha vontade pode ser de ficar deitado. A minha vontade pode ser de ir para o jogo de futebol, ao invés de estudar. A minha vontade talvez seja de ir para um final de semana para a praia, ao invés de ir para um curso. Não adianta ter força na vontade. Às vezes a nossa vontade não é aquilo que a gente de fato precisa. Nós precisamos ter força na nossa visão. Nós precisamos ter força no nosso propósito. É aí que as coisas vão fazer acontecer. É aí que as coisas vão se materializar. Quando que eu dou força para um propósito claro, para uma visão clara. As empresas e as marcas que estão no topo das pirâmides, da hierarquia das marcas, elas têm um propósito muito forte, muito claro, e as suas ações são congruentes a esse propósito. A pirâmide da hierarquia das marcas, ela é dividida em 3 partes, onde que na base da pirâmide, no nível mais baixo, são aquelas empresas que atendem apenas as necessidades básicas. E olha quantas empresas dentro do nosso segmento que acabam se posicionando aí, sendo empresas que atendem apenas as necessidades básicas. Logo acima, no nível intermediário, nós temos aquelas empresas que elas são consistentes e tornam as coisas mais fáceis para os seus clientes, para os consumidores. Atende as necessidades básicas e elas são consistentes, permanecem e elas tornam mais fácil as vidas para os seus clientes. Agora, já no topo da pirâmide, são aquelas empresas que fazem todas as necessidades básicas, que são consistentes, que tornam a vida do seu cliente mais fácil e trabalham com o encantamento. São as empresas que verdadeiramente entregam muito mais. Por isso que elas estão no topo da pirâmide. Agora vamos pensar comigo. Aquelas empresas Agora, já no topo da pirâmide, são aquelas empresas que fazem todas as necessidades básicas, que são consistentes, que tornam a vida do seu cliente mais fácil e trabalham com o encantamento. São as empresas que verdadeiramente entregam muito mais. Por isso que elas estão no topo da pirâmide. Agora vamos pensar comigo. Aquelas empresas que estão na base da pirâmide são aquelas empresas que tendem a quebrarem com mais facilidade. São aquelas empresas que tendem a ter uma vida mais curta. Por quê? Porque são empresas que vão ter que trabalhar simplesmente no preço, oferecendo um preço cada vez mais baixo, uma qualidade cada vez mais baixa, e acaba entrando naquele ciclo que a gente chama o ciclo da miséria, Aonde que quando que você entrega cada vez menos valor, quando você entrega pouco, acaba colhendo pouco. O que nós temos é que inverter, é virar esse jogo, sair do ciclo da miséria e nós entrarmos no ciclo da prosperidade, no ciclo da riqueza, onde que a gente gera valor, entrega valor e, por consequência, você recebe o valor também. Um outro ponto relevante que a clareza de propósito ajuda a trazer resultados para nós é que quando que eu tenho claro isso, eu acabo atraindo as pessoas certas para a minha empresa. Quando que atraio as pessoas certas, eu vou ter pessoas que se conectam com aquilo que eu quero, com a forma minha de trabalhar, com os valores que eu tenho. E aí você tem uma equipe muito mais engajada e acaba diminuindo a rotatividade das pessoas. Quando a gente não consegue comunicar o que a gente quer com o que a gente faz com clareza, quando que você não tem claro isso, acaba vindo qualquer tipo de pessoas, qualquer pessoa vem à sua empresa e às vezes a gente acaba contratando essas pessoas. E aí por isso a gente tem uma rotatividade muito grande nas empresas. E quando que não há essa conexão de propósito,
vem alguns outros elementos aqui que eu já vou explicar. Você já ouviu falar entre a diferença de sofrimento e de sacrifício? Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso, que você vai entender muito mais que por trás de tudo isso, mais uma vez, está o propósito. Quando que eu estou fazendo algo que não me agrada, quando que eu faço algo que eu não gosto, que eu não tenho prazer, e não entendo muito do porquê que eu estou fazendo isso, mas simplesmente eu não gosto, eu estou sofrendo. Quando que eu vou a um lugar que eu não gosto, eu sofro. Quando eu estou com uma companhia que não me agrada, eu acabo sofrendo. Não tenho prazer de compartilhar de momentos com pessoas ou lugares assim. Quando que você tem que acordar de madrugada, no frio, simplesmente lá porque alguém tocou a campainha lá, por engano, você sofre para levantar. Agora, quando que você tem clareza do porquê você está fazendo o que está fazendo, você não vê isso como um sofrimento. Você pode levantar na madrugada com frio para ir cobrir o seu filho que está descoberto, ou simplesmente para ir lá verificar se ele está bem coberto, porque é o seu propósito como pai, o seu propósito como mãe, cuidar bem dos seus filhos. E isso não é um sofrimento para você. É um sacrifício sim, porque você está saindo do quentinho da sua cama lá, mas para fazer algo que você faz sentido. Quando que a gente acorda mais cedo, ou quando a gente vai dormir mais tarde, quando a gente passa do horário de trabalho e continua fazendo aquilo que a gente iniciou para concluir a tarefa com perfeição, a gente até sacrifica aquele momentinho que a gente teria de folga, mas é muito compensador, porque a gente vê uma causa por trás de tudo isso. Isso não é um sofrimento. Isso é apenas um sacrifício. Quem tem clareza de propósito na sua vida, no seu trabalho, não tem problema nenhum em fazer alguns sacrifícios. Tiago Concer disse na palestra em que a gente tem a oportunidade de presenciar, e quem esteve no evento Arrigon também teve essa oportunidade, ele disse o seguinte: escolha um momento na vida para você sacrificar alguma coisa, porque senão você vai viver uma vida de sacrifícios. E isso para mim faz todo o sentido. E o que faz essa diferença entre também o sacrifício e o sofrimento é a clareza de propósito. E quando a gente entende o verdadeiro sentido do nosso trabalho, a nossa preocupação também vai mudar. A preocupação não é mais querer fazer tudo rápido, colocar lá para iniciar o velório logo. A preocupação não é mais querer despachar a família logo. A preocupação não é mais querer pegar o serviço de qualquer jeito, e principalmente quando a preocupação está em querer pegar o serviço, muitas vezes se acaba se utilizando da artimanha do preço, em baixar preço e não entregar valor. Quando que a gente se conecta com o propósito, a gente entrega muito mais que isso. E entendendo, então, o que é o propósito, mas qual que é a missão que nós temos na nossa profissão? A missão, gente, é quando que a gente faz aquilo que ama, está associado àquilo que o mundo precisa. E quando que eu entendo o meu verdadeiro propósito, o propósito do nosso trabalho no segmento funerário, quanto mais a gente entender isso, mais a gente passa a amar aquilo que a gente faz. E é aí que a verdadeira magia acontece. A gente percebe o quanto a nossa missão é nobre: honrar, dignificar as histórias de vida, oferecer carinho, cuidado, proteção para as famílias. É disso que o mundo precisa. É essa que é a nossa verdadeira missão no nosso segmento funerário. Estamos nesse ramo não para enterrar pessoas, mas para preservar as memórias daqueles que partiram e aliviar o sofrimento dos familiares que aqui ficaram. É importante a gente deixar claro uma coisa: não existe vendedor numa funerária. A figura que deve existir é a figura do orientador, aquela pessoa capaz de entender para atender
uma pessoa que talvez nunca teve antes passado por uma funerária e que se encontra num estado emocional completamente abalado a tomar uma decisão importante para ela. Nós temos que ter clareza que no momento que as pessoas estão lá, elas não estão lá para realizar uma compra. Elas estão lá para tomar uma decisão. E que ao final, dessa decisão, ele precisa ter certeza que aquela história foi honrada através do trabalho que foi prestado. E tem mais. Não se trata apenas de honrar as histórias de vidas. Se trata também de impactar as pessoas que passaram pelo evento funeral. Já uma frase famosa de Madre Teresa de Calcutá, que diz que nós não temos o direito de deixar que as pessoas saiam de nossa presença sem saírem melhor do que chegaram. Um evento funeral tem que provocar esse impacto também nas vidas das pessoas. Elas precisam sair melhor de lá do que elas chegaram. Eu vou contar para vocês a experiência que eu tive por inúmeras vezes em frequentar alguns eventos funerais na minha cidade mesmo, aqui na pequena cidade de Constantina. A casa mortuária da nossa cidade, ela fica a poucos metros da casa do meu pai. E em alguns dos funerais que eu fui, aonde que a gente pôde perceber o carinho, o cuidado, o amor, a beleza do ambiente, as lindas homenagens, tudo isso ajudou a impactar os presentes e ajudou a impactar a mim. O que nós comentamos é que quando que aquele pai que esteve numa cerimônia de despedida, ao ver as honrarias, ao ver as homenagens, ele tem que sair de lá com o desejo de ir para casa e se tornar um pai mais presente na vida dos filhos, um marido mais presente na vida da esposa. Aquele filho que esteve no evento funeral e viu a dor, ou talvez o sofrimento do filho de se despedir de um pai, que sai de lá com a vontade de ir para casa e abraçar o pai, abraçar a mãe, porque ele ainda tem um pai, ainda tem uma mãe para abraçar. E ele se deu conta que esses momentos podem ser finitos, serão finitos, e que precisa aproveitar com qualidade cada momento dele. Aquele amigo precisa também sair de lá com o desejo de se tornar mais presente na vida dos seus afetos, de construir uma história lá na sua comunidade, de ser mais participativo na comunidade de onde vive. Por quê? Ele se deu conta que quando ele chegar o momento dele, ele também quer ter uma bela história para ser contada. Falando da minha experiência, quando que eu saio, dos eventos onde que tem todas as honrarias, que tem toda essa homenagem, a coisa que eu mais quero nesse momento é sair da casa mortuária e ir para a casa do meu pai tomar uma xícara de café com ele, porque ele adora tomar um café. Porque eu percebi a importância de aproveitar os momentos com meu pai, com a minha mãe, comer um doce que ela faz. Isso sim é impactar as pessoas presentes. Acontece que muitas vezes a gente percebe por aí, eu também no mesmo lugar, no mesmo ambiente, às vezes a gente encontra cerimônias que não causam esse impacto. E lá do lado de fora a gente encontra pessoas escoradas, seja nas árvores, sentado ali do lado de fora e dizendo, olha, o que é a vida, Tudo que fez, tudo que construiu, olha aí, acabou. Por mim, quando eu morrer, pode me botar num saco. Olha a diferença entre uma cerimônia e outra. Mas o que aconteceu? O que provocou esse tipo de reação? Sabe o que foi? Foi uma cerimônia fria, porque não teve homenagem, porque não teve celebração à vida, como se fosse nada importante. E a culpa de quem? A culpa é nossa, porque fomos nós que realizamos a cerimônia e não fomos capazes de entregar a percepção de valor sobre a vida. Por isso nós precisamos ter muito cuidado sobre aquilo que a gente faz, porque a gente pode impactar a vida de muitas pessoas por aí e ajudar a ter um mundo melhor. Para finalizar, eu quero deixar uma dica de filme para vocês. E esse filme é Viva, a Vida é uma Festa. Nos momentos, nós não morremos nos momentos em que a gente morre, mas na verdade nós morremos a partir do momento que nós somos esquecidos. Por isso é tão importante honrar as memórias e enfatizar
as histórias de vida. Para finalizar, eu deixo a pergunta. Então, qual é o seu propósito? Obrigado e tenha boas reflexões com esse tema.